quero deixar aqui o pastor Paulo a liberdade aqui, pastor Paulo, a igreja aqui à sua disposição. Fica à vontade aqui. Amém. Glória a Deus. Pode ser, amados. Amém. A Maleia falou para hoje eu pregar em japonês. Só que, graças a Deus, eu esqueci a Bíblia lá no Japão. E também não achei ninguém para traduzir. Eu pensei no João, mas o João... Dá-me. Dá-me quer dizer... negativo. Então, queridos, eu gostaria de deixar uma palavrinha bem curta. Inclusive, quando começou a Covid, nós só tínhamos 1 hora de culto no máximo. Porque nós estávamos rodeados de japoneses que estavam olhando para nós, estrangeiros, para ver se nós cumpríamos o tempo que foi determinado pelo governo, para não haver muita aglomeração, né? E os poucos que estavam na igreja pudessem, assim, estando 1 metro separados, né? E fizemos o possível para que, no máximo, 1 hora de culto e nada mais. E nós, graças a Deus, conseguimos até hoje, e a mensagem era 15 minutos. Passado isso aí, minha esposa fica... Para! Então, queridos, eu acostumei a pregar em 15 minutos. Só que nosso irmão disse que eu tenho 2 horas de... né? Então, acho que eu vou aproveitar um pouquinho essa dica. Mas a palavra é bem curta, irmãos. Eu não vou... pode ser que muitos aqui ainda não jantaram, né? Todos jantaram aqui. Ninguém jantou? Ai. Preciso ter uns 10 minutos só, então. Senão vão me querer fazer de churrasco. Eu gostaria de ler aqui um versículo, está no Salmo 92, não precisam se levantar. No Salmo 92, versículo 12, diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Quem sabe o que é uma palmeira? Não é palmeiras, não, é palmeira. Metade sabe o que é uma palmeira. É uma planta bonita, né? Hoje em dia, ter uma palmeira, uma planta de palmeira assim, né? Dá aquela beleza, né? E a palavra do Senhor diz aqui que você é como uma palmeira. Você se acha como uma palmeira? Você se acha? A Bíblia está falando que você é uma palmeira. Então, sinta-se como uma palmeira. Dê valor àquilo que você é. Eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo e eu tenho o perfume de Cristo. Aleluia! Você é lindo, meu irmão. Fala aí para o teu irmão, você é linda, minha irmã. Você é lindo, meu irmão. Como uma palmeira. Aleluia! Glória a Deus. A palmeira e o cedro são 2 árvores. O que eu gosto muito quando eu leio a Bíblia é que ela tem palavras assim bonitas, né? Que, por exemplo, o que é um cedro? Todo mundo sabe o que é um cedro? Uma pessoa levantou a mão. O cedro, queridos irmãos, ele alcança 40 metros de altura. Imaginou? É mais o tamanho de um prédio de 10 andares? Ou mais? Me ajuda aí, quem? É mais ou menos isso, né? Ou mais? Bom, se for o pé direito, 3 metros, por exemplo, 2,5 metros, cada 2 andares são 5 metros. Então já são quanto? Um prédio de 8, 9 andares, né? Então, o que eu quero dizer é que você é como um cedro. O cedro, ele é uma árvore muito interessante. Imagine só, depois de 3 anos que plantou a semente, ele
cresce um metro e meio. Ou melhor, a raiz dele é 1,5 metro. E só 5 centímetros. Depois de 3 anos, imagina, irmão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que... Quantos novos convertidos tem aqui? Quantos novos convertidos tem aqui? As crianças já são novas convertidas, né? Porque as crianças são algo maravilhoso. Você acha que elas não estão escutando nada, mas estão bem atentas. Estão sentadas aí, né? Mas estão ouvindo a palavra. Eu tive uma experiência muito interessante quando eu estava pregando lá numa igreja em que havia 3 filhos dos pastores aqui na frente, sempre assim, bem atento, olhando para mim. E sabe como é criança, né? A gente não está nem aí, né? Acho que não está escutando muito, não. Deve estar pensando lá em outras coisas, jogar futebol e não sei o quê. Mas elas estavam atentas. Eu achava que não, mas... E eu contei uma história de um prefeito de uma cidade que odiava os crentes. Queria que os crentes fossem embora assim. Só de olhar do crente... Ele teve uma ideia. Ele lançou um desafio para os crentes. Vou falar para eles, me provar que Deus existe. E, dito e feito, prefeito, né? Coloca no rádio aí, olha, domingo, daqui a 2 semanas, nós vamos nos reunir todo mundo lá. Eu vou envergonhar esses crentes, para que eles saiam da cidade, não voltem mais para essa cidade aqui. Ele anunciando durante todas aquelas 2 semanas. Todo mundo se reúne lá na praça. Praça de interior é gostoso, né, irmãos? Todo mundo conhece praça de interior? Tem aquele coreto, né? Antigamente, eu era lá de Presidente Prudente, e tinha um coreto muito grande, uma praça enorme. E eu sempre me lembro desse exemplo que esse pastor contou, achei muito interessante. Aquele prefeito lá, todo, eu desafio todos os cristãos a aparecerem lá no jardim, para vocês me provarem que Deus existe, e tal, e fazer uma propaganda, para ver se envergonhava os crentes, né? E no dia que ele marcou, toda a cidade lá. E daí? Tem algum crente aí, vem aqui na frente e me prova que Deus existe. Então, ninguém, né? E ele ficou lá insistindo. E como é que é? Vai, onde é que está o crente aí? Como é que você sentiria? O que é que você diria para provar para esse prefeito que Deus existe? Tem alguém que tem uma ideia? Deu uma ideia? Tem? Ótimo. Tem um aí. Ele está ouvindo com atenção aquilo que eu estou... Está vendo? E muitas vezes, querido, a gente se surpreende, porque as crianças dão cada resposta, né? Cada resposta, irmãos amados. E de repente chegou lá um caipira lá, chupando uma laranja. Veio lá uma chupada, subiu lá e tal. Ah, é você que vai provar que Deus existe? É. E ele veio lá chupando e tal. E continua chupando. Aí como é que é? Você vai provar que Deus existe ou não existe? É. Aí ele acabou de chupar a laranja. Ele falou, ô prefeito, essa laranja que eu chupei era doce ou não? Ah, não sei não, caipira, que é essa agora com a minha cara. É. Mas você acha que é doce ou não? É. Eu não sei. Pois é, Deus é assim. Você tem de experimentar.
o que aconteceu de interessante depois de uma semana? Eu estava na igreja tal, e veio a filha, a mãe daquele jovem, contando um testemunho, que estava lá na casa dela, e estava lá, e uma pessoa ligou para ela e começou a contar as coisas, tal, e tal, e tal, e tal. E o filho que estava ouvindo, que a mãe estava contando para aquela pessoa, ele disse assim: mãe, fala ele para experimentar laranja. Que aquela vida estava desesperada. E aí que eu soube que ele estava atento, ouvindo aquilo que eu estava pregando. Então, queridos, quando nós falamos da palavra de Deus, sempre tem alguém que está escutando para transmitir. E as crianças, a gente pensa que não, mas elas estão ouvindo. Estão ouvindo com atenção e muitas vezes procurando soluções que muitas vezes nós adultos complicamos tanto, né? E queridos, quando você chega na igreja, quando eu estava pensando nesses mais de 30 anos que eu tenho de convertido, eu vejo o quanto Deus já transformou a minha vida. Se você me conhecesse antes de se aceitar Jesus, eu falaria, isso aí não é o pastor Paulo, coisa nenhuma. Não é a mesma coisa que você? Quanto é que Deus tem mudado a tua vida? Quanto Deus tem feito as coisas na tua vida? Porque você experimentou Deus. Você viu a sua bondade. Muitas vezes aqui as pessoas, 20, 30, 40, 50 anos, que o diabo fez o possível para colocar a marca dele na tua vida. E uma pessoa de 30 anos que viveu obedecendo ao diabo, ele vem para a igreja, ele tem que passar muito e muito tempo para desaprender tudo aquilo que Satanás ensinou para ele. Assim foi na minha vida também. Eu aceitei Jesus com 30 anos, se não me engano. Ou melhor, foi 33. Então tinha muita coisa para tirar de mim, né? Certo, queridos? Uma das primeiras coisas que ele me tirou, eu tinha vergonha de ter nascido japonês. Você tem vergonha de ter nascido negro? Ou ter nascido branco? Ou amarelo, ou verde, ou vermelho? Tem, eu tinha. Tinha um complexo terrível. Por que eu nasci japonês? Meu Deus! Com esses olhos rasgados. Por quê, queridos? Eu nasci em 1948, 3 anos depois que a Segunda Guerra Mundial acabou. Mas eu sofri o que o japonês chama ijime. Aquele chama de nome em inglês, né? Bullying. Eu estava assim, voltando da escola, não sei se é primeiro ou segundo ano, não me lembro. E sempre passava por uma casa lá. E tinha lá um garoto, que na hora que me via assim, escondia para mim ver passar assim. Japonês, calabresa, foi o diabo que te fez. Mas por quê? Por quê, meu Deus? Eu nasci japonês. E todo mundo me olhava, japonês, velho. Olha o japonês passando aí. Então sentia né? Aquele complexo terrível de inferioridade. Por que eu nasci, meu Deus? Estava que nem Jó, né? Amaldiçoando o dia que nasceu. Então, amados, foi a primeira coisa que Deus tirou do meu coração. Por quê? Porque eu sou um ser humano como você, como todo outro ser humano. Eu só nasci diferente, né? Outros nasceram com a pele mais escura. Mas isso, Deus colocou e diz assim, você é meu filho. Eu sou filho de Deus? Mesmo amarelo?
mesmo amarelo, eu sou filho de Deus. Oh, glória! Quem é que disse isso? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor é importantíssima, porque ela fala a verdade e fala que Deus fala o que nós somos. Somos filhos de Deus. Este é o maior milagre da cruz. E a partir daí eu comecei a agradecer a esse Jesus maravilhoso. Eu comecei a entender porque aquele homem que estava na cruz, quando chegava a Semana Santa, eu passava pelo cinema que tinha lá no meu bairro, e eu até atravessava a rua porque eu não gostava de ver aquele homem lá na cruz, lá com aquela sangue. Algum de vocês sentia isso também? Eu tinha tanta pena daquele homem. Meu Deus, o que ele fez para ele estar naquela situação? E eu não entendia. E quando eu comecei a conhecer a Bíblia, aí eu entendi que ele sofreu para que eu fosse livre, para que eu tirasse esse complexo de inferioridade, para que eu pudesse dizer, eu sou filho do Deus Altíssimo. Ele foi começando a tirar as coisas que não agradavam a ele, que não agradavam a mim também. Então, queridos, um dos maiores problemas que eu tinha era com a bebida. E a primeira coisa, quando eu vim na igreja, eu estava no culto, e eu não aguentava ficar o culto inteiro. Não aguentava. Eu começava a sentir o sabor da caipirinha aqui assim. Aquele copinho assim de cerveja. Aí, esposa, eu não estou me sentindo muito bem, não. Eu vou até lá em casa, tá? Aí, vou ao barzinho tomar uma cervejinha. Por quê? 33 anos bebendo é ano. Mas, queridos, o Espírito Santo vai começando a fazer a obra. Vai começar a trabalhar. E a coisa que mais me transformou foi a palavra de Deus, porque ele dizia o que eu sou. Eu sou um filho de Deus. Eu não sou mais um filho do meu pai japonês. Eu tenho uma outra identidade. E eu ganhei outro DNA. O meu DNA, irmãos amados, é lá do céu. Você também tem um DNA diferente. No momento que você veio para o Senhor, o seu DNA foi modificado. Aleluia! Glória a Deus! Mas só que aqueles 33 anos aprendendo japonês não foram em vão. Deus me levou para o Japão. Aleluia, queridos. Eu quero dizer para você que você é um cedro do Líbano. Por quê? Porque o crescimento dele é lento. Depois de 3 anos, só 1,5 metro. Mas depois, irmão, no 4º ano em diante, e assim, eu e minha família fomos crescendo em Cristo Jesus. Conhecendo a palavra de Deus. E uma coisa que me incomodava, sabe, irmão? Era quando falava de dízimo. Ai, dízimo, que negócio é esse? Né? Que dízimo? Mas o que é o dízimo? Embora. Eu passo o dia inteiro trabalhando, né? E eu vou dar o dízimo para o pastor? Coisa nenhuma, vou nada. Aí, palavra. Aí um dia eu li um livro e lá dizia assim, que a Universidade de Nova York, eles quiseram saber um alqueire de milho, o que é que levava, o que é que necessitava para que aquele um alqueire de milho crescesse. Não posso dar os dados exatos aqui, que eu anotei no papel lá, mas mais ou menos, né?
durante o crescimento dele, para ele ficar o milho que pudesse ser tirado, ele necessitava de tantos milhões de litros de água. E precisava do adubo. E precisava da luz do sol. Para, como é que chama aquilo lá? Fotossíntese. Olha, o garoto está olhando, ouvindo com atenção. Está vendo? Uma criança. Então, amados, tudo aquilo que nós falamos de Deus, ele vai penetrando na nossa mente, vai para o nosso coração e fica retido. Então, amados, precisa de água, oxigênio, luz do sol, tudo. E de onde é que vem tudo isso, irmãos? Vem de Deus, vem da natureza. Vem do sol. Hoje tivemos um sol maravilhoso que esquentou o nosso corpo. E aquele sol nos deu a vitamina D, né? Então, vem de Deus. E daí, pastor? E daí? Eu trabalho no escritório, né? Eu não preciso dar carneiro, nem boi para dar o dízimo. Não, não é isso que eu estou falando. Eu quero dizer que tudo aquilo que nós temos, nós possuímos, vem de Deus. Se você trabalha no escritório, não tem nada a ver com rebanho, né? Mas tem com esse papel aqui. Ó. Esse papel é feito de onde? É feito da árvore. E a árvore vem de Deus. E também a água e tudo mais. E geralmente o agricultor, ele entra apenas com 1% quando ele vai colher a plantação. 99% vem tudo de Deus. Água, luz do sol, oxigênio e tudo mais. E o único trabalho que o agricultor tem é de colher 1%. Ele só espera crescer. Então, eu quero dizer que tudo vem de Deus. O homem não tem nenhum, só 1%, queridos. E muita gente diz assim, mas eu tenho que dar 10% do meu salário. Mas é o que a palavra do Senhor diz. Por que a palavra do Senhor nos diz isso? Porque Deus diz assim, eu repreenderei o devorador. Quem é o devorador? Devorador é aquele que rouba. Quem é que rouba de nós? Satanás, ele quer roubar. Por quê? Nosso pastor deu uma dissertação aqui sobre dízimo, algo maravilhoso, para você entender que essa palavra, ela funciona. Aleluia. Mais de 30 anos de crente, eu nunca deixei de dar o dízimo. E uma coisa que eu aprendi desde o começo, a primícia. Primícia quer dizer o primeiro. Ganhou o salário? Dá um envelope aí, minha esposa, oramos 10%. Pronto, esquece. Mas muita gente diz, mas se der o dízimo, não vai dar para... Esquece, irmão, dá o dízimo, sela, entrega. E faça a prova de Deus. Ele nunca vai deixar faltar. Mas pastor, por que a pastora uma vez deu testemunho aqui, dizem que quando estava lá em Japão, só tinha um pouquinho de arroz. Mas só que depois, no culto seguinte, quando minha esposa, ela nem tinha falado para mim, olha, não tem mais nada de arroz. Mas nesse momento, Deus incomodou uma irmã lá de Tóquio, para chegar para ela e dar, Deus mandou te dar isso daqui. Nós temos um Deus de milagre, queridos. Deus tem deixado faltar? Nunca. E uma vez, um amigo meu, muito querido, deu um testemunho também com a família dele. Ele tem 6 filhos. Os filhos todos pequenos, e ele só trabalhando. E chegou um dia que a esposa falou, olha, não tem mais arroz, o que eu vou fazer? E tinha uma empregada que morava bem em frente. E a empregada também viu
que a patroa lá estava numa situação terrível, né? E, queridos, passou um dia, aquele tantinho de arroz, não. Segundo dia, estava aquela mesma quantia de arroz lá. Terceiro dia, depois de uma semana, o marido recebeu e aquele arroz acabou. E aquela família, aquela empregada, disse para toda a família o que estava acontecendo na vida daquele irmão em Cristo. E toda a família se converteu ao ver o milagre do Senhor. Tem milagre na tua vida também, meu irmão. Deus nunca vai deixar faltar. O mundo diz que feliz é aquele que tem bastante. Mas a palavra do Senhor nos diz que é feliz aquele que confia no Senhor, naquele que Ele pode oferecer para você. Ele oferece tudo para você, inclusive a vida eterna. Quantos aí tem medo de morrer porque não sabe para onde vai? Quantos? Eu estava contando um testemunho lá na igreja de Cotia, em que a pastora japonesa chamada Fusa, ela era filha de monge budista. E, filha de monge budista, os filhos têm que rapar a cabeça, né? Até mulher. Nasceu filha de monge, tem que seguir aquele que o pai está determinando. É a educação japonesa, né? E um dos motivos pela qual ela começou a duvidar da religião que ela estava seguindo é que o pai tinha falado para ela, olha, nós vamos até o presidente lá, o presidente morreu. O presidente da religião, ele morreu. E ela tinha ouvido dizer que esse presidente, ele tinha medo de morrer porque ele não sabia para onde ia. O presidente da igreja dela, do pai. O pai era o coordenador da igreja. Então, a partir desse momento, ela começou a duvidar das coisas religiosas. E ela se tornou lá no Japão chama de Bolsozoku. O Manjão deve saber esse termo. Bolsozoku é um grupo de uns 30, 40, 50 motociclistas que vão andando para lá e para cá, com as motos bem potentes, né? E marcado de corrente e coisas, facas e tudo mais. Ninguém mexe com eles, nem a polícia. E ela se tornou uma. E ela começou, eu detesto o Japão, detesto esse sistema aqui e tal. E foi para a Austrália. E como ela gostava muito de música, ela toca todo quanto é instrumento que você imaginar. Piano, violão, harmônica, tudo. Bateria. E tem uma voz linda para cantar. E ela gostava de música demais. E lá ela conheceu uma coreana que se tornou amiga dela e era cristã. E levou ela lá para Hillsong. E Hillsong é música, né? E no momento em que ela ouviu aquele pessoal cantando, tocando, o Espírito Santo tocou nela. Tocou nela e algo se mexeu dentro dela e ela aceitou a Jesus Cristo. E o Espírito Santo, depois de um tempo, disse para ela, volta para o Japão, porque eu tenho uma obra para usar você lá. E ela voltou para o Japão, fez 3 anos para se preparar para ser pastora, tornou-se evangelista, e hoje ela está servindo lá, na cidade de Yokosuka, né? Ela foi nossa pastora durante 5, 6 anos, mais ou menos. 15 anos? 15 anos, olha só. Por isso é bom ter uma ajudadora, porque
Se depender desse japonês aqui, em vez de 15 anos, faz 5 anos. Então, queridos, é maravilhoso ter uma esposa, né? Irmãos, a família é a coisa mais importante desse mundo. É a coisa mais importante. Aleluia. E graças a Deus que esse samurai que casou com uma descendente do Lampião, né? Porque ela é guerreira também, meu irmão. E eu sempre perdo dela. Minha espada, ó. Mas graças a Deus, né, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Você também, viu, meu irmão? Descendente de samurai. Ela é do norte também. Graças a Deus. Eu gosto de falar algumas coisas assim para... Porque Jesus, queridos, não é aquele Jesus aí. Não, Jesus é alegre. Jesus tem humor. Se você ler a Bíblia aqui, você vai ver quantas coisas que Deus escreve para a nossa edificação. Porque você já viu um crente carrancudo, né? Não tem. Por quê? Não tem razão de ser. Que diz bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado é aquele que teme a Deus. Feliz é aquele que teme a Deus. Aquele que faz a sua vontade. Porque será bem-aventurado em tudo aquilo que fizer. São promessas. Do Velho Testamento, de Gênesis até Apocalipse, são promessas boas para nós cristãos. Por quê? Porque nós um dia vamos morar com Ele. Vocês já imaginaram um Deus que fala, vou escolher aquele lá, aquele é carrancudo. Carrancudo, ele merece entrar no reino dos céus. Deus não é assim, Deus conhece o profundo. Não fica perdendo tempo em ver se é carrancudo ou não, porque é Ele quem transforma cada um de nós. Aleluia. Aleluia! Por isso Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que convence o ser humano do juízo, da justiça e do pecado. Quem que convence, irmãos? Espírito Santo. O homem não tem nenhuma coisa boa para dizer, olha, graças a mim mesmo, eu aceitei a Jesus Cristo. Não. O Espírito Santo, quando alguém começou a orar por você, interceder por você, o Espírito Santo começou também a trabalhar. Porque ele trabalha através das nossas orações. Alguém orou por mim. Senhor, abençoe esse japonês aí, bebum. Olha, faz com que ele, né? Ele pare de beber. E olha, queridos, aconteceu mesmo. Eu parei de beber. Eu fui numa igreja lá, me lembro até na Pompeia, lá do Brasil para Cristo. E lá eu me encontrei com Jesus Cristo. Porque eu sempre deixava minha esposa na porta da igreja e dizia, olha, minha esposa, você fica aí, eu vou conversar com a loirinha lá, aí eu pego depois você, tá bom? A loirinha era cerveja, para quem não conhece. E eu voltava lá todo cheio de cerveja até, mas um dia eu fiquei curioso, mas engraçado. Depois que a minha esposa começou a ir para a igreja, ela parou de dizer palavrão. Aí ela começou a ficar mais mansa. Aí eu não brigava mais, né? Aí eu falei, tem alguma coisa estranha nessa igreja, eu vou ver o que é. E desde aquele dia que eu fui ver o que é, até hoje eu estou aqui na igreja. Porque eu tive encontro com Jesus. E eu vi que o poder não era do homem, mas o poder era de Deus. A primeira coisa que eu entrei na igreja assim,
eu vi uma senhora com um sorriso mais lindo, dizendo, essa mulher está olhando para mim, está dizendo, bem-vindo. Nem me conhece. E foi a primeira experiência que eu tive. Aquela igreja se recebe bem. Aquele que está na porta da igreja é o cartão postal dessa igreja. Então, receba bem a todos aqueles que entraram por lá. Assim como eu entrei, eu creio que vocês também entraram. Aleluia. Eu quero dizer mais uma coisa através desse versículo. Vocês já viram uma planta, quando ela é... Você tem uma planta, né? Aí você coloca em outro lugar. E o que acontece com essa planta quando você coloca várias vezes? Muda de lugar. Essa planta morre. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos permanecer onde Deus nos trouxe. Aleluia. Mas tem alguns tipos de cristãos que eles gostam de perfeição. Não, mas essa igreja aqui não é para mim. Não, eu não aceito isso daí. E vai para outra igreja. E chega na outra igreja, mas eu não gostei da iluminação dessa... E eu vou procurar outra igreja. E é isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui. No versículo 13, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Há pessoas que procuram perfeição de igreja em igreja e nunca se submetem ao crescimento natural que nós recebemos dentro da igreja. O importante é você estar dentro da igreja, mas não procure igreja perfeita que vocês nunca vão encontrar. É isso que a palavra do Senhor nos está dizendo. Você tem que estar na casa do Senhor, aprendendo na palavra, no relacionamento. Quando você está entre os irmãos, é que nós vamos ter experiências boas e desagradáveis. As experiências desagradáveis também fazem parte do crescimento. Certo, irmãos? Por que a palmeira ela fica tão firme? Porque quando vem os ventos, as tempestades, as raízes se aprofundam mais ainda. E assim é o cristão também. Mesmo que venham tempestades, venham de lutas, e a raiz, ela vai penetrando mais fundo, vai fundamentando você na fé. Aleluia. Por isso, nunca se afaste da casa do Senhor. Eu não estou falando para você não mudar dessa igreja. Não é isso que eu estou falando. Se você veio de outra igreja também, mas você continua nesse processo de crescimento. Quantos podem dizer amém? Amém? Glória, porque nós precisamos estar constantemente na presença do Senhor e principalmente nesse relacionamento vertical com Deus e horizontal com os irmãos. Isso nós demonstramos e vemos claramente quando a ceia do Senhor é ministrada. O amor, né? Porque uma coisa que eu sempre digo para a igreja, lá no Japão, João 13:35. O que está escrito? João 13:35. Nisto, todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se você não ama, não quero saber de igreja, não quero saber de relacionamento, coisa nenhuma. Eu sou eu e Deus me ama a si mesmo. Sim, mas Deus diz na sua palavra que nós devemos congregar para quê? Para que ter essa experiência. Podemos ter experiências ruins, mas Deus está no nosso meio. E Ele vai nos fazer crescer cada dia mais e mais, para nós conhecermos. Aleluia!
E para encerrar um versículo aqui em Efésios 3. Versículo 17 e 18 diz assim. Efésios 3, 17 diz assim: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Deus abençoe, que o Espírito Santo fale mais aos seus corações. Amém? Glória a Deus. Amém, Deus. Irmãos, eu estou quase terminando aqui, né? Mas eu não podia deixar de chamar aqui o pastor Silvio. Vem cá, pastor Silvio. Sobe aqui, né? Vem aqui, vem. Tira essa cara feia aí, vem pra cá, pai. Ele está falando assim para si, não, você é feio, não, você é mais feio do que eu. Sobe aqui. Irmãos, talvez vocês não tiveram o privilégio de conhecer ainda, né? Mas o pastor Silvio é um dos fundadores da Cristo Center, né? Não se assusta não. Olha, deixa o pessoal olhar para você. Não precisa assustar o povo assim não. E a gente começou essa obra aqui, Voz de Igreja, assim, junto, né? Ele é um dos percussores dessa obra. E eu sempre digo assim, a gente tem que honrar quem deve honra, né? Tem que honrar, né? Essa igreja, ela está aqui hoje, e teve um início. Ela não nasceu do nada, teve um início, teve um preço. Foi pago um preço, né? A dedicação, a coragem, a entrega, para que essa obra estivesse, né? Então não podia terminar esse culto sem dar uma oportunidade para o Silvio aqui, deixar algo para nós também. Não fala não vem essa conversinha de boi e papo furado para mim não. Vou pagar a pizza hoje depois. Pode sentar aqui, pode sentar. Ô meu amado, tá funcionando? Estão me ouvindo? Depois de uma palavra dessa, não precisamos mais nada não, filho. A gente está querendo ir embora. E outra, eu não consigo falar em 15 minutos. Não fui treinado para isso. Quando eu começo a falar, eu quero pregar a Bíblia inteira de uma vez só. E até hoje eu não consegui. Graça e paz. Deixa eu ver se minha Bíblia está funcionando aqui. Peraí, aguenta aí. Vamos abrir a... Vamos aproveitar que está aqui em Efésios. Efésios é um dos livros mais importantes da Bíblia. Quem sabe? Vocês sabiam disso ou não? Sabiam ou não? Então fiquem sabendo que Efésios é um dos livros mais importantes. Vamos abrir aí no último capítulo de Efésios, capítulo 24, para não ficar só nas minhas palavras. E cooperando aqui com a administração. Acharam? Efésios 6, verso 24, é o último versículo do livro. Eu cumprimentei vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. E aproveitando isso, olha o que Paulo está dizendo no verso 24.
A graça seja com todos os que amam. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor sincero e incorruptível. Amor sincero e incorruptível. Aqui está como? A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor que não se abala. Olha que coisa tremenda, fantástica. Essa é a base do Evangelho de Cristo. A graça do Senhor é com todos os que amam, com todos os que amam, com todos os que amam, com todos os que amam. Não há evangelho sem amor. Não existe evangelho fora do amor. Deus é amor. Então evangelho é amor. Evangelho sem amor não é evangelho. Evangelho é amor. Aquele que se deu, aquele que se entregou, que não poupou o seu filho, mas antes ele nos deu, ele se deu. Aquele que era como Deus, estava com Deus, estava na sua glória, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes ele fez o quê? Antes ele se humilhou, ele desceu, tomando forma de homem, não só forma de homem, mas forma de servo. Olha só que coisa, ele foi descendo, descendo, descendo. E muitas vezes nós queremos subir, subir, subir. O Evangelho é a contramão de tudo que está aí. O Evangelho é a contramão de tudo que prega aí fora. O Evangelho antagoniza o sistema humano, porque o sistema humano é ganhar, é vencer, é conquista. No Evangelho, é perdendo é que se ganha. Para você viver, você tem que morrer. Você quer ser exaltado, então você tem que se humilhar. Os primeiros, eu tenho que ser o último. Essa é a contabilidade de Deus. Aí o pastor falou aqui do japonês. Chega lá, Deus é japonês, como é que faz? Hoje de manhã nós estávamos conversando pela manhã, no café da manhã, a respeito que Deus não tem filhos preferidos. Somos todos iguais perante Ele. É o sistema da igualdade. Ele nos ama igualmente. Ele não ama mais um, menos o outro. O amor dele é igual. E nós temos essa dificuldade de entender esse amor. Nós temos dificuldade de entender o que é graça. Graça e amor andam junto, porque Deus é misericordioso e Deus é gracioso. Misericórdia é aquilo que eu merecia e não recebi. Repetir de novo. Misericórdia é aquilo que eu merecia e eu não recebi. O que eu merecia? O inferno, a condenação, o distanciamento de Deus. É isso que eu merecia. Mas Ele, em misericórdia, Ele não me deu. Graça é o quê? Aquilo que eu não merecia
e Ele me deu. Eu não merecia o céu, eu não merecia o amor dEle, eu não merecia a vida eterna junto com Ele, eu não merecia que Ele olhasse para mim com um olhar de amor, um olhar de amor eterno. Eu não merecia, mas Ele nos olhou, e o seu olhar penetrante, gracioso e amoroso, Ele nos trouxe para junto dEle. É uma obra gloriosa da graça divina de Deus, do amor que transcende todo o nosso entendimento. Como que eu vou entender a graça de Deus? É impossível. Como que eu vou entender o amor de Deus? É impossível. E aí eu estava falando que nós entendemos amor como aquilo que nós entendemos de amor. Amor como nós amamos. Não. O amor transcende esse amor que nós temos no nosso intelecto, como nós nos tratamos. Que às vezes o nosso amor é um amor interesseiro, amor de troca. Você me dá e eu correspondo. Mas o amor de Deus não é assim. Ele olhou para nós e se compadeceu. E Ele simplesmente se deu. Ele se entregou. Não poupou o seu único filho. Não poupou a si mesmo. Antes, Ele se entregou. Como nós dissemos a semana passada, nós nem pensávamos nele, e Ele já pensava em nós. Isso é coisa linda, isso é declaração de amor. Porque Ele é todo amor. Então, Ele desceu em forma de servo. E Ele passou por toda aquela situação. E quando Ele estava lá na cruz, Ele ainda olhou e falou: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles ainda não entenderam, eles ainda não compreenderam. E quando Deus olha para cada um de nós, Ele tem esse entendimento de saber que somos incapazes, que somos deficientes. E na nossa incompetência entra a competência dele. Na nossa deficiência entra a onipotência dele. No nosso desafeto entra o afeto dele. No nosso desamor entra o amor dele. Os exaltados serão humilhados. Por que será? Amados, a coisa mais gloriosa que tem é quando o povo de Deus, os filhos de Deus se reúnem. Porque é para isso que nós nos reunimos. Não tem outro sentido, outro significado ou outra importância maior do que nos reunirmos para falar desse amor. E como o pastor disse, é nisto que vamos ser conhecidos. Nisto é que vocês vão ser identificados. É nisto que eu vou olhar para vocês e vou dizer se estou ou se não estou, se é ou se não é, se tem algo comigo ou se não tem. É nisto, é no amor.
E o amor não procura os seus próprios interesses. No amor não se vangloria. No amor, o que acontece no amor? No amor se dá, no amor se entrega. No amor olha para o próximo, olha para o irmão, olha do lado. É no amor que se tem a unidade. É no amor que há igreja. Agora estou indo em algo mais profundo, porque não existe igreja sem amor. E muitas vezes nós, quando falamos igreja, quando nós cantamos, por exemplo, vamos falar que tem uma música nova que fala: essa casa é tua casa. Conhecem ela? Essa casa é tua casa. Vamos dizer outra. Quando nós falamos, vem nesse lugar, enche esse lugar, cantamos essa música, a nossa mente associa vem nesse lugar como ambiente, como esse lugar. A Bíblia não está falando disso. Deus pode estar nesse lugar e não estar nesse lugar. Essa casa é tua casa. E se essa casa é tua casa, como que eu posso deixar ela para você? Se a casa já é dele. A casa é dele. Ele é a habitação dessa casa. E quando eles fazem habitação nesta casa, junto com a habitação destas casas, é que formam a igreja, o corpo de Cristo. E cada um de nós compõe uma peça do todo de Deus. Uma peça importante no todo que é Deus, que Ele reconhece como corpo e Ele sendo o cabeça. E se Ele é o cabeça, Ele é amor, nós que compõe o corpo de Cristo, como que nós funcionamos? Qual é a seiva que está percorrendo o corpo? É o amor? É o amor? É o amor? Nisto me conhecer. Nisto é que vocês vão ser conhecidos. É nisto é que eu vou conhecer vocês. É se vocês me amam. Se o amor está em você. Se o amor está em vocês, é a igreja. Amor não está aí, não é igreja. Não faz sentido. Vocês percebem? Quando nós cantamos, vem nesse lugar, eu estou falando, vem nesse lugar, nesse compartimento. Não me interessa se ele está ali, se ele está aqui, aonde quer que ele esteja. Eu quero que ele esteja aqui. Então, Senhor, vem nesse lugar. É nessa casa. É essa casa que eu quero que tu tenhas habitação. Não é visita. Visita vai embora. O dono permanece, o dono fica. O dono na casa é aconchego, é o abraço, é o afeto, sincero, gostoso. Ele vem e fica, se aloja, enche, preenche, domina o espaço, porque a casa é dele. A casa é dele. E ele quer se sentir bem na sua casa. Essa casa é tua, Senhor. Essa casa é tua. Essa casa é tua. Amém? É mais ou menos por aí. É mais ou menos esse o caminho. E não há outro caminho.
Eu sou o, eu sou a, eu sou a. Eu sou o caminho, você anda sobre ele. Eu sou a verdade, você anda sobre a verdade que é ele. É você andando mesmo. Eu estou andando sobre a verdade, que é Cristo. Eu ando sobre ele. A minha vida caminha sobre ele. E ele é a vida. Porque eu ando sobre a vida está em mim, a vida está nele. Porque dele provém a vida. E se eu estou andando sobre ele, sobre a vida está em mim. Essa é a ideia. Se você tinha outra ideia, jogue fora, mantenha essa ideia. Ele é, ele que é, ele é. Essa casa é tua. Porque senão, se eu acho que a casa não é dele, eu posso desalojar ele e mandar ele embora. Dar uma carta de despejo. Aí ele vai ser um sem teto. Vai ter que ir para o MST, fazer parte do sistema do outro lá. Do sem teto, do sem casa. Deus não é isso. Ele tem casa, ele tem morada. E essa morada é você, é cada um de você. Amém, queridos? Deus abençoe.